Que tal ler um livro sobre um caixeiro viajante que utiliza o olhar suplicante de sua filha de 7 anos para conseguir vender seus produtos durante a ditadura chilena? Vamos conferir? Olá, eu sou a Patrícia Iris e hoje eu trago para vocês as impressões deste livro, Cramp, da escritora chilena Maria José Ferrada. A Maria José Ferrada, ela nasceu no Chile em 1977 e ela é muito consagrada como uma escritora de livros infantis, sendo o Cramp seu primeiro livro de literatura para adultos. O Cramp tem 96 páginas, então é um livro bem curto. Ele não é classificado como um romance, e sim como uma novela. A diferença entre conto, novela e romance, em partes, é pela questão da quantidade de páginas, mas também por relatar aí um número de personagens, um local específico no tempo. Então, geralmente, contos são poucos personagens num tempo bem específico e que ele te causa um impacto. Então é uma história mais curta que você vai lendo, o seu final é impactante. A novela já tem mais um enredo, já tem uma linha do tempo, só que são menos páginas do que um romance, tem um número um pouco maior de personagens do que considerado num conto, mas tem essa característica de ser mais curto e mais rápido de ler. E o romance não, o romance já tem até várias histórias que se entrelaçam, vários personagens, percorre uma linha do tempo que às vezes pode voltar, às vezes pode ir para frente. Então este daqui é considerado uma novela. Uma questão que eu gostaria de falar para vocês antes de entrar na história do livro, sobre a essência do livro, eu queria comentar o seguinte, que esse livro foi lançado no Chile em 2017. Essa capa aqui, que é uma capa exclusiva brasileira, lançada em 2020, tem essa menina aqui com um cigarro na boca, o que caracteriza aí até um pouco de polêmica e tal, mas quando a gente olha, vou deixar aqui a capa original, que foi lançado no Chile em 2017, a gente pode perceber que a silhueta de uma criança, tá saindo aí a fumaça, remetendo aí para o caso da criança estar fumando também. Então, mas tem um sentido, tá, na história, que essa menininha aqui, que não é necessariamente ela, mas a menina da história, protagonista, ela fuma enquanto acompanha seu pai, porque na década de 70 e 80 tinha essa prática dos adultos estarem fumando e tal, e como ela estava ali acompanhando seu pai, ajudando ele, ela se sentia também aí no direito de poder ter as mesmas atitudes do seu pai e também poder fumar, tomar um café e se sentir até um pouco mais adulta. Seguindo aí um pouquinho mais, esse livro aqui, quando você pesquisa no Google, a classificação dele está de 85% das pessoas que leram gostaram do livro, então é uma dica muito boa. Como eu comentei para vocês, ele é um ótimo livro para quem quer iniciar o hábito da leitura, por ser um livro mais curto, com muitos capítulos. Se você cansar um pouco, você para de ler num capítulo, então você não precisa parar no meio da história. E uma outra questão também é que esse livro ganhou diversos prêmios e foi traduzido para 11 línguas. Seguindo aqui um pouquinho mais sobre a essência desse livro, como eu falei para vocês no início, ele está no eixo da ditadura chilena. Como é que a gente sabe disso? Não é explícito. Tá? No livro isso não fica explícito, a gente fica sabendo que ocorre, que está no seu redor a ditadura por dois motivos. Uma é pela época em que o livro é narrado. Ele é narrado aí no final dos anos 70, início dos anos 80. A ditadura chilena, ela aconteceu entre 1973 até 1990. Então, nesses 17 anos, ocorre aqui uma faixa aí do tempo, essa história. E uma outra questão também, que aqui tem um dos personagens caça fantasmas. E na época da ditadura chilena, algumas pessoas simplesmente desapareciam e ninguém sabia por que elas tinham desaparecido, para onde que elas foram. E aí outras pessoas acreditavam que esses que desapareceram viravam fantasmas. Então tinha algumas pessoas que caçavam
ou melhor, procuravam, né, pelos restos mortais aí dessas pessoas, seus amigos, entes queridos, parentes, tal. Então a gente só sabe disso por causa do contexto da história. E a gente fica um pouco intrigado também, assim, poxa, você tá caçando fantasmas? Mas como assim? Aí você vai pesquisar um pouco, aí você entende um pouco aí da história. Mas como eu já tô contando para vocês, não precisa nem pesquisar mais. Mas a essência básica dele não é falar sobre a ditadura, não é falar nada sobre política. Aliás, esse livro aqui, para quem tem um pouco de aversão aí de problemas políticos, ele não entra nesses detalhes. Ele conta, assim, um pouco das dificuldades das pessoas do dia a dia, dos trabalhadores, assim, de ter que burlar alguns sistemas para conseguir aí chegar com o seu salário até o final do mês. Mas assim, a essência dele basicamente é a relação do pai com a filha. O pai, ele é um pouco distante, não é muito amoroso, mas a filha queria se aproximar dele e viu nessa oportunidade de acompanhá-lo em alguns momentos, né, das suas trajetórias de visitar as cidades vizinhas para poder vender, né, produtos Crump, né, ele levava lá os catálogos e tal, e esses produtos Crump eram produtos de serralheria, né, como por exemplo alicate, martelo, pregos, óleos mágicos, tal. Então ele levava nas lojas e vendia para os gerentes. Quando a sua filha estava junto, ele percebia o seguinte, que com aquele olhar dela, aquele olhar pueril, tal, os gerentes se sensibilizavam e geralmente compravam seus produtos, né? Mas então, assim, só para poder entender, é uma história de relação familiar entre um pai e uma filha, e que também conta um pouco aí sobre as dificuldades da época, e também conta um pouquinho sobre rupturas familiares, que acontece isso em um momento da história e como isso é levado, né? Mas eu vou chegar até lá. Entrando agora um pouco aqui na parte mesmo do livro, a personagem principal, a menininha, né? Ela conta esse livro, essa história, enquanto ela tinha 7 e 9 anos, né? É nessa faixa aí do tempo. A gente percebe até pelas palavras mais rebuscadas que ela utiliza, que ela tá contando essa história enquanto ela é adulta. Então ela tá contando como se fosse uma memória dela daquela época com o pai. Então foi nesse período, né? Depois tem uma ruptura, que aí ela volta a finalizar a história quando ela tinha 14 anos. E o nome dela no livro é M mesmo, é letra M, né? Uma questão peculiar do livro é que todos os personagens, exceto a mãe, eles começam com as iniciais de alguma letra. Por exemplo, o pai é o D. Quando a gente olha, D de dado, tá? Quando a gente olha a capa original chilena, tem lá no rostinho o perfil da menina, né? Dentro do perfil tem tipo um passaporte e que tem o nome David. Então a gente sabe assim, olha, o pai se chama David, né? Outros personagens, por exemplo, tem um personagem que é letra E, tem um personagem da letra S. A mãe não, a mãe é sempre narrada na história como a mãe, então ela não tem letra. E também tem um momento que se fala apenas de um nome completo de um personagem, mas lá na frente eu conto. Só para poder já dar um spoiler, esse personagem, né, que falou o nome completo dele, é um fantasma. Não um fantasma que aparece na história, tá? Mas é um daqueles que sumiu, né? Que desapareceu durante a ditadura chilena e que causa impacto aí para a mãe da menina. Uma questão a Amy, né? Escutou o pai contando uma história sobre o período que o homem foi à Lua. Essa palavra é até engraçada, eu não sabia, é alunissagem. Alunissagem significa ato de pisar na lua. Eu nem conhecia isso, eu tive que pesquisar e tal. E ela, quando o pai contou essa história, que ele, na verdade, começou a vender os produtos exatamente na época que o homem pisou na lua, e ele se sentiu um pouco assim, que ele não sabia o que fazer, ele começou a vender esses produtos, mas até ele entrar numa loja, mostrar o catálogo e fazer essa venda, ele teve que criar essa coragem, e ele teve essa mesma sensação de que ao pisar na loja, era como se ele estivesse pisando na lua e desbravando um novo mundo. Quando ele conta essa história para a filha fica maravilhada, e ela fala, eu
quero participar disso, eu quero sentir isso, né? E ela tinha 7 anos, o pai, claro, não queria deixar, né? Porque era um trabalho que ela teria que faltar a aula, tal, mas ela suplicou muito e ele deixou. Sim, ela faltava aula. Aí o que acontecia? Ele levava ela geralmente em cidades próximas quando ele ia e voltava no mesmo dia. Quando ele ia para cidades mais distantes, né, que aí precisava dormir no local, tal, ele não levava ela, mesmo porque a mãe não deixaria, porque ela não poderia faltar a aula. Mas no início do livro conta que a mãe sempre está muito distante. Ela está sempre sentindo muita tristeza. E aí ela não percebia, né, o que estava acontecendo, e eles conseguiam burlar essa questão dela faltar às aulas, né, eles burlavam até aí a caderneta aí de chamada da escola, tal, e na escola o pai sempre dava uma desculpa, dizia que a avó dela estava morrendo, por isso que ela faltava aula para poder ficar um pouco com a avó, tal. Então ele dava essa desculpa na escola exatamente para a escola não entrar em contato com a mãe, né? Então ela conseguia acompanhar o pai, e no primeiro ano era exatamente isso, ia lá, acompanhava, né? O pai tinha seus outros amigos cacheiros viajantes, eles sentavam para poder trocar ideias, experiências, tomavam seus cafés e tal, e ela queria seguir essa mesma trajetória. Um outro ponto também que chama a atenção é o seguinte, que quando ela fez 8 anos, ela falou para o pai: olha, eu gostaria de receber pelos meus trabalhos. Porque ela treinava em casa o olhar de suplicante, e ela sabia que para cada gerente que visitava nas lojas, ela tinha que ter um personagem. Então ela chegava em casa e ficava treinando. Aí ela falou com o pai: olha, eu tô aqui, né, oferecendo meus serviços e tal, tá na hora de eu começar a receber. O pai falou assim: não, eu não posso te pagar, porque aí seria, né, trabalho infantil e tal. Aí ele negociou com ela o seguinte: olha, então à medida que eu for vendendo, se eu tiver boas vendas, eu compro um presente para você. Ela aceitou. O primeiro presente que ela ganhou foi uma maletinha. No caso, na loja só tinha uma maletinha de enfermagem, e ela aceitou, porque o pai carregava a maleta para poder levar os catálogos dos produtos Crump, e ela queria também carregar essa maletinha. Então ela tinha a maletinha lá de enfermeiro, e o pai tinha a maletinha normal, e seguiam. E ela também tem uma parte aqui na página 39, né, ela fala sobre a compreensão do mundo. Eu achei muito interessante essa parte, que ela fala o seguinte: olha, minha compreensão do mundo se expandia como uma esponja, a qual se somava tudo que eu ia escutando nos balcões das lojas de ferragens, nas cafeterias e nos hotéis. Quando, anos mais tarde, eu narrava aos meus amigos essas lembranças, tentava deixar claro que D, o pai dela, né, não havia sido inconsequente. Assim o chamava minha avó, ou inconsequente, mas um pioneiro da pedagogia sistêmica. Ela comenta que nesse ato, né, de acompanhar o pai, de conversar com os adultos, de ter essa experiência de venda, né, de saber negociar, ela acabava aprendendo muito mais do que na escola. Né? Então ela também tinha uma visão sobre Deus. Ela dizia que Deus era o grande carpinteiro e que as estrelas eram taxinhas, e ela explica que cada um consegue explicar a religião a partir dos meios que tem, e ela tinha em suas mãos era o catálogo do Crump, né? Que era um catálogo de serralheria. Então ela tentava desvendar o mundo através do conhecimento que ela adquiria ali durante essa venda. Indo um pouquinho agora mais para o personagem do pai, ele, quando comentou essa história aí da alucinagem, né, que é o ato de pisar na lua, ele comentou o seguinte: toda vida tem sua alunissagem. Eu até falei, a alunissagem. É como se assim, toda vida tivesse aquele ato de desbravar, de conquistar algo novo. Ele parecia ser uma pessoa que não tinha muitos estudos, muitos conhecimentos, mas às vezes ele tinha umas sacadas bem interessantes. Nesse meio tempo, quando ele começou a vender os produtos Crump, ele, em 1973, ele viu uma moça pedindo uma carona e ele deu essa carona. Ele achou que era a moça mais bonita do mundo. Eles começaram a conversar
passar, um ano depois, exatamente um ano depois, em 1974, eles casaram. Por isso que dá para saber que a história é durante o período da ditadura e que a menina, a Amy, ela estava aí na época aí do final dos anos 70 e início dos anos 80, até coincidindo aí com essas datas. E aí, ele, o pai, né, comenta com a filha sobre a questão da venda dos produtos, e aí ele fala uma coisa aqui na página 19 sobre a importância dos parafusos. Eu que trabalho, né, na área de engenharia e já vi muitas falhas acontecerem por causa de parafusos, essa passagem aqui super me chamou a atenção. Veja o seguinte, sobre o que valia, né, sobre os parafusos, né? O grande e o pequeno se complementam. Um único parafuso pode precipitar o fim do mundo, caso esteja mal colocado. Esse edifício que cai vertiginosamente, derrubará outro e este, por um terrível efeito dominó, abaterá o edifício vizinho. Assim, até terminar com a cidade, os países e a civilização. Assim, é um pouco forte isso, né? Mas eu achei interessante assim, ele explicando para a filha sobre a questão da importância dos parafusos. É claro que cada um vai interpretar, né, conforme a sua realidade. Eu, como comentei, né, trabalho com essa parte de análise de falhas, tal. Já vi muitas falhas acontecerem por causa de parafusos, logo me identifiquei. Mas aqui pode ser o seguinte, que às vezes coisas pequenas podem desencadear aí em grandes catástrofes, né? Então, acho que era mais para esse sentido. Uma outra questão, como eles tinham uma vida precária, né, ficava contando o dinheiro para ver se iria chegar até o final do mês, muito também devido à época do Chile, né, dos seus problemas políticos e tal, que as pessoas não ganhavam muito bem, que se trabalhava muito, mas a remuneração era baixa. E os caixeiros viajantes geralmente tinham acordos com outros funcionários, por exemplo, de cafeterias, de hotéis, tal, para poder burlar um pouquinho o sistema. Então, assim, eles tomavam um café, mas lançava 2. Às vezes ficava no hotel uma diária, mas lançava 2 diárias, porque assim, quando ele ia na empresa para poder pegar um reembolso, recebia um pouquinho mais do que ele realmente gastou. Isso é errado? É, mas é uma forma que eles fizeram para conseguir chegar até o final do mês, e isso é bem relatado no livro, tá? Indo aqui um pouquinho também sobre a mãe, como eu falei, né, ela tinha uma vida mais reclusa, que beirava quase a depressão, e por isso tem até uma parte que, nossa, é na página 38, que fala o seguinte: minha mãe simplesmente estava triste e a tristeza não lhe permitia prestar atenção nos detalhes. Então, como a mãe dela tinha um motivo que só conta mais lá na frente, porque ela estava sempre triste e por causa dessa reclusão ela acabava não percebendo que a filha estava faltando à aula. Ela não conseguia reparar nesses detalhes, né? E aí, assim, a gente sabe que ela fez a faculdade, até pela questão aí quando o pai deu carona para ela, né, para a mãe. E aí a gente depois, lá no decorrer do livro, a gente entende o seguinte, que durante a faculdade ela tinha um namorado, uma pessoa que era muito próxima, que ela gostava muito dele, e ele desapareceu. E anos depois ela soube que ele havia morrido por causa aí até dessa questão de perseguição da ditadura e tal. E aí com isso deixou ela muito triste. E aí, essa pessoa que morreu, que é essa paixão dela mais antiga, é o único que se fala o nome todo, né? O único personagem que tem o nome todo no livro. Seguindo agora aqui um pouquinho para os outros personagens, tem um personagem que é também muito importante na história, que é o E. Ele trabalhava num cinema, um cinema assim mais capenga, tal, que passava os filmes mais tipo Sessão da Tarde, mas que muitas das vezes o pai e a Amy, né, o D e a Amy iam para o cinema para poder ver esses filmes. Inclusive, eles falam de filmes muito interessantes, que eles falam 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é de 1968, O Sol é para Todos, de 1962, A Ponte do Rio Kwai, que é de 1957,
Especial de Charlie Chaplin, aí eram todos, e Lua de Papel de 1973. Então assim, eu achei interessante que ele comenta, né, ela comenta sobre esses filmes que ela assistiu, que teoricamente não são filmes para uma criança de 7 ou 8 anos, né, mas que esses filmes traziam algumas impressões que faziam ela perceber melhor o mundo. Aí o E, né, esse personagem, ele tinha esse cinema, mas o que ele gostava mesmo de fazer era fotografar. E aí ele até conversa com M e fala que ele é uma das pessoas que gosta de fotografar fantasmas, mas que é muito difícil de encontrar. E aí ele até conta um pouquinho aqui na página 40 sobre essa questão. Um par de vezes, enquanto D fazia as cobranças, acompanhei E. Não, fotografar fantasmas não era como fotografar pessoas. Você demorava muito tempo para encontrar os fantasmas. Tinha de fazer perguntas, chamadas telefônicas públicas e falar com pessoas que tinham medo de lhe dizer o que sabiam. Quando um fantasma se contrai, converte-se num osso. E se contrai, mais ainda, vira pó. É preciso encontrá-lo antes disso, explicou Wei. E quando terminou a frase, pela primeira vez tive uma sensação estranha, que define como sensação do buraco. Aí ela comenta que o buraco é uma tristeza que você sente sem que seja sua. Então assim, se você não está conceituado na história, você fica assim, mas como assim um fantasma vira osso e de osso vira pó? Então, agora você já está sabendo aí que é nesse meio, né, que vivia aí a questão da ditadura. Dando um pouco de spoiler, até para quem talvez não vá ler o livro todo, né, ou que não vai ler por agora, o E, mais na frente, ele vai virar um fantasma. Né? Ela comenta isso. Nesse momento até que eles estão conversando, ela fala. E ele não sabia que na frente, logo à frente, ele que seria um fantasma. E foi nesse momento que acontece uma ruptura na história. Lá mais ou menos pelo capítulo 38, alguma coisa assim. Não, capítulo 35, porque terminou no capítulo 41. Então ali quando dá essa reviravolta em que acontece esse problema com o E o D ajuda ele, tenta ajudar na verdade, né? É o momento em que M fica numa cidade sozinha, passa a noite debaixo de uma árvore, quase que tendo aí uma hipotermia, e no dia seguinte as pessoas encontram ela e entram em contato com a mãe e tal. E aí é nesse momento que é como se a mãe despertasse para a vida e entendesse o que estava acontecendo, porque a Amy teve que contar tudo, tal, das faltas das aulas, né, das vezes que viajava com o pai, né, que às vezes ela viajava com o pai quando não tinha aula, aí a mãe deixava, né, mas o que ela fazia de vender, ajudar o pai a vender os produtos, tal. E a mãe ficou muito chateada com isso e quis sair, assim, sumir da casa. Então ela mudou de cidade, pegou a filha, né, mudou de cidade. Aí passou o tempo, ela encontrou uma pessoa, porque aí nesse momento, nesse baque, é como se ela tivesse despertado para a vida, que ela viu o seguinte: epa, peraí, eu tenho uma vida aqui para cuidar, então eu não posso aqui ficar só lamentando, porque senão daqui a pouco vai acontecer com a minha filha. E aí ela então se desperta para a vida e começa a realmente assim, fazer o papel da mãe, né? Então ela se afasta do D, né? Do pai, né? Vai para uma outra cidade, depois de um tempo conhece uma pessoa, casa com ele, tem um filho, aí a Amy até conta, né? Do seu irmãozinho mais novo, tal. E aí lá pro final da história, né? Quando ela tá com 14 anos, ela fala que vai encontrar com o pai e tal, mas aí já tá no finalzinho da época da ditadura chilena, e aí a filha vê que o pai tá muito decadente e tal, e que os caixeiros viajantes, os amigos do pai, também estão nessa vida bem precária, até mesmo porque vem aí entra o capitalismo, entra grandes lojas, grandes marcas, e as pessoas não querem mais comprar aí a partir de catálogo, e ele não sabia fazer outra coisa. Um outro personagem que conta aqui também é o S, e ele vende produtos cosméticos, e ele também tem um momento da história que ele quer que a Amy ajude ele, porque ele viu o quanto era bom entrar numa loja com uma criança e como que os gerentes acabavam comprando mais os seus produtos por causa da companhia dela, né? E o S acordou com ela de pagar, então ele dava um dinheirinho, era bem pouco, tal, mas ela economizava e ela tinha esse dinheirinho, que inclusive quando a mãe vai embora com ela deixa todo esse dinheiro que ela juntou numa carta para o pai.
ou seja, ela ainda se preocupa aí de ajudar o pai. Agora, indo para os finalmente aqui da história, né, que são pontos aí bem impactantes, né? Eu assisti uma entrevista da Maria José Ferrada, que ela conta o seguinte, que esse livro, ele é um pouco autobiográfico. Agora, se vocês perceberem, olha a primeira letra dela, Maria, e a personagem principal é quem? M. E sim, ela comentou que foi inspirada na história dela com a relação do seu pai, e ela queria fazer essa homenagem para o pai, e todos os personagens que têm uma letra de nome inicial é porque são pessoas reais que ela conheceu durante esse período que ela acompanhava o pai. A única personagem aqui que ela disse que não retrata a mãe, não retrata como é o personagem, é a mãe. Aí ela fala que a mãe não era desse jeito, não era distante, não tinha sofrido aí a perda de um ente querido aí na faculdade e tal. Então essa é a parte ficcional, mas a grande maioria aí é um pouco de autobiografia. Bem, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Fica aí essa super dica, esse livro curtinho que mesmo quem tem uma preguiça do caramba para ler, vale a pena, é uma história bem encantadora, tá? Então, eu deixo aí essa dica e para poder encerrar, né, como sempre, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber aí a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Bye!